Bom dia a todos. Vamos começar essa reunião com uma oração. Nosso Pai querido, nós queremos te glorificar, Senhor, por este dia maravilhoso. Obrigado que o Senhor nos dá a chuva e o sol a cada tempo que é necessário. E te louvamos porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem visitado teus filhos aqui na terra, Pai, e não nos tem deixado faltar nada, Pai. Obrigado que o Senhor tem também cuidado de nossas famílias, nossos lares. E o Senhor, ó Pai, tem guiado, Senhor, teu povo, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa curar, Senhor, restaurar, Senhor, as suas vidas. Abençoa, Papai querido, também o Bismarck e a Ieda, que estão lá no Piauí, que o Senhor possa abençoar a sua família também, e que o Senhor possa guardar, Senhor, cada um que está aqui ao nosso redor, nossos vizinhos. Abençoa, Pai, cada um que está aqui perto também. Te glorificamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Amém. Faz chover, Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu começo. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Que o Senhor possa trazer sobre nós esse rio de vida. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Começo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar novamente diante do Senhor em oração. Deus eterno, nós te agradecemos por este momento tão precioso, este momento tão abençoado que o Senhor nos proporciona. Ó Deus eterno, que nesta hora, ao abrirmos as nossas Bíblias, o Senhor possa estar falando diretamente com cada um de nós, mostrando-nos o teu caminho e revelando-nos a tua perfeita vontade, ó Deus. Te agradecemos, Senhor. Concede-nos entendimento espiritual, Senhor, para podermos compreender a tua palavra da maneira como o Senhor inspirou os teus servos fiéis a escrevê-la, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem suas escrituras. Em Lucas capítulo 12, nós vamos ler dos versos 22 a 34. Lucas 12, capítulo 12, versos 22 a 34. Nós vamos pensar juntos sobre prioridade máxima, o reino de Deus, né? Acabamos de cantar, buscai primeiro o reino de Deus, né? Exatamente isso. Que seja a nossa prioridade máxima. Eu vou ler na versão Almeida Renovada Atualizada. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai, que sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará
também o vosso coração. Escolhi como texto áureo o verso 31, que nos ensina: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Estas coisas significa o que comer, o que vestir. Muito interessante este texto, esse ensino de Jesus, principalmente aos seus discípulos. Nós estamos nos aproximando do final do ano e este é o último domingo nosso aqui na igreja. Você tem um motivo de agradecimento e louvor a Deus pelo que Ele fez, pelo quem Ele é? Se você tem um motivo de agradecimento e de louvor, de que maneira você vai obedecer a Deus em resposta ao que Ele fez por você? É muito interessante, algum tempo, alguns anos, se nós olharmos as cartas que Paulo escreveu para diversas igrejas, para seus discípulos, quando ele menciona que está orando para que a bênção de Deus chegue a essas vidas ou a essa igreja, ele menciona por que ele está pedindo isso. Muitas vezes nós rogamos: Senhor Deus, me dá isso, me dá aquilo, mas a gente não fala por que a gente quer isso. E eu comecei a tentar orar dessa forma: Senhor, eu preciso disto por causa disso. Eu tento explicar o motivo para Deus. Então, se a gente está contente pelo que Deus fez em nossas vidas, se nós sentimos gratos a Deus pelo que nós temos recebido, de que maneira nós vamos nos colocar na presença de Deus e dizer algo a Ele? Mas assim, por maior que tenham sido as bênçãos que nós temos recebidos de Deus, ou por maior que tenha sido o sucesso que nós alcançamos, mas se por outro lado, a vida não foi tão generosa conosco, se nós não conseguimos atingir os objetivos, ou aquele objetivo que tanto nós ansiávamos, se nós não conseguimos chegar a atingir esse alvo, se as bênçãos que nós pedimos para Deus não chegaram, se os nossos sonhos, aquilo que a gente mais acalentava, desmoronou, se a dor e a aflição partiram, dilaceraram o nosso coração, o que nós vamos fazer? Nós não podemos nos tornar reféns, escravos do nosso passado. Paulo, ele ensina algo muito interessante na sua carta aos Filipenses, que ele está deixando tudo para trás e seguindo para a frente, para alcançar aquilo para o qual Cristo Jesus conquistou a sua vida. Vejam só, o que ele tinha visualizado lá na frente, Cristo tornou-se a pessoa mais importante da sua existência. Porque Jesus salvou um Paulo lá no caminho de Damasco, aquele que perseguiu a igreja, aquele que consentiu na morte dos santos. É isso que Paulo estava buscando. É isso que nós devemos também buscar. Devemos continuar avançando, olhando para Cristo. A Bíblia nos traz um ensinamento fantástico, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Devemos seguir confiando que Deus, que nos trata como filhos amados. Ouvimos isso na última mensagem que o pastor nos trouxe. Mas para ser filho amado é preciso estar em Cristo, não há outro jeito.
E a palavra de Deus nos traz ensinamentos encorajadores, né? Vejam só o que está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Em Hebreus 11:6 está um versículo que todos nós conhecemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. É maravilhoso, eu sempre lembro deste verso bíblico, que me traz força, me dá força, me traz ânimo para olhar sempre para o futuro, confiando que Deus está sempre presente. Mas não importa quão difícil pareça ser os dias lá na frente, ainda que haja nuvens escuras no nosso céu, né, no nosso horizonte, ainda que o céu pareça como um véu negro tapando tudo, confie que Jesus está sempre junto. Ele prometeu isso. Eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. É preciso sempre lembrar disso. Muitas vezes eu pensei na minha vida quando eu enfrentei muitas dificuldades, ou quando eu enfrento dificuldades. Poxa, onde é que está Deus? Por que Ele não me ouve? Por que as minhas orações não têm resposta? Mas a gente precisa lembrar daquilo que Cristo prometeu. Estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Deus nunca irá contra o seu caráter. Porque Ele é santo, porque Ele é fiel, porque Ele é bondoso, porque Deus é amor. É isto que a Escritura nos ensina. Estivemos estudando sobre o discipulado por um longo tempo. Vocês têm ideia de quando nós começamos? Força um pouquinho a memória. Começamos isso em dezembro de 2003, no dia 3 exatamente. Mas nós temos ainda, de tudo que nós aprendemos, ainda temos muito que aprender daqui para frente. Eu não sei se você fez uma retrospectiva durante esse estudo do discipulado, mas se você fez, qual é a lição que ficou para você ao estudar o Evangelho de Lucas? Você tem um versículo-chave ou versículos-chaves que realmente tocaram o seu coração? Você aprendeu um novo exemplo a seguir? Um mau hábito a deixar? Você aprendeu uma nova maneira de orar? Existe algo que desafiou você e está desafiando você nesse estudo do discipulado através do Evangelho de Lucas? Você se sente desafiado a continuar buscando a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, de manter a comunhão com Ele, de aprofundar no conhecimento da palavra, de crescer no conhecimento do Senhor? Você se sente desafiado a continuar desenvolvendo a salvação que um dia você abraçou? O discipulado, o caminho do discipulado é um processo. E é um caminho de contínuo aprendizado. E vai levar durante o transcurso da nossa vida. Por mais que nós tenhamos aprendido da palavra de Deus, por mais que nós tenhamos aprendido novas coisas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, nós não podemos nos tornar como uma lagoa que não tem saída de água. É como o Mar Morto.
recebe a água do Rio Jordão, dos afluentes do Jordão, mas não tem saída, porque está abaixo do nível do mar, não tem como sair. E a evaporação é muito grande, e o mar é totalmente salgado, que a gente não consegue se afogar nele. Tudo aquilo que nós aprendemos, ou o que nós aprendemos, nós podemos compartilhar isso com outras pessoas. É fantástico a gente aprender com Jesus e de Jesus. O discipulado também é uma transformação fundamental do nosso caráter, da nossa conduta. Todas as pessoas que caminham com Jesus, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, o seu estilo de vida vai mudando. Não quer dizer que tudo vai ficar perfeito de uma hora para outra, mas vai mudando. Se você anda com Jesus, qualquer deslize que você cometa, você vai sentir um peso enorme no coração. Semana passada eu estou tentando lembrar o que eu falei para minha esposa. Alguém bateu a porta, eu estava na casa do meu cunhado, alguém bateu palmas no portão. E a minha esposa veio perguntar, e aí, o que a gente pode fazer? Eu falei, faça isso, né? Mas eu falei sem pensar, faça isso. Depois que ela saiu, e falou com a pessoa foi embora, algo pesado surgiu dentro de mim. Aquilo que eu falei para minha esposa, falar para aquela pessoa no portão, não era 100% verdade. Aquilo me pesou muito. E eu estava estudando a Bíblia naquela hora. Aquilo ficou um peso enorme. E enquanto eu não falei, Senhor, eu fiz o que não devia ter feito. Não foi totalmente verdade. Perdão. É assim que o Espírito de Deus trabalha na vida da gente. Quando a gente sai da reta do caminho de Deus, algo pesa em você e vai continuar pesando enquanto você não confessa isso para Deus. E a vida cristã é assim. Nós precisamos continuar aprendendo de Deus, de Jesus. Mas a conduta, o comportamento que o cristão adota, ele vai na direção contrária dos padrões do mundo. O cristão, ele procura seguir, adotar o comportamento cada vez mais semelhante à imagem de Cristo. E da mesma maneira como Jesus foi submisso a seu Pai que está nos céus, submetendo a perfeita vontade do Pai, nós também vamos continuar buscando a Deus e ter aquela santidade que Deus requer das nossas vidas. Por que a transformação do caráter e da conduta é importante e fundamental? Basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus, que reflete o caráter de Deus. Podemos citar alguma coisa sobre isso. Santidade, fidelidade, bondade, amor, misericórdia, justiça, sabedoria, por exemplo. Então, quando nós buscamos a Jesus Cristo, procuramos imitá-lo, a grande pergunta que eu faço para mim mesmo, e espero que vocês também façam para vocês também: Jesus atrai você cada vez mais?
Nós não podemos esquecer das coisas básicas da vida cristã, como oração, o estudo da palavra de Deus. Quando nós perdemos o relacionamento com Deus, ou se o relacionamento vai enfraquecendo, nós vamos começar a deixar de andar nos passos de Jesus. E a vida cristã começa a ficar monótona, sem sentido, vazia, sem vida, e no final, sem frutos. É muito engraçado ver pessoas que fazem da oração como algo como receber favores de Deus. Às vezes eu vou visitar pessoas da família e tudo mais, e o pessoal fala assim: Sérgio, faz oração. Eu falei: por que eu tenho que fazer oração? Não, você faz oração. Mas nem sempre as pessoas pedem oração. Às vezes, e a gente nota, né? Eu não sei por que isso acontece comigo, mas às vezes eu noto assim, porque naquela vez ele pediu que orasse, agora ele simplesmente esqueceu da oração, né? Então, muitas vezes as pessoas consideram a oração como um instrumento para realizar a sua própria vontade. É engraçado isso. Quando deveria ser justamente o contrário, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi isso que Jesus ensinou. Mas João, o apóstolo do amor, ele escreveu na sua carta o seguinte, né? Está lá em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E nessa mesma carta, no capítulo 3, verso 22, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A grande pergunta, eu faço isso sempre para mim: estamos dispostos e comprometidos a andar nas pegadas de Jesus até o fim? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Se você calçasse as sandálias de Jesus, por onde você andaria? Então assim, estamos nós realmente comprometidos com Deus? Nós vamos tentar ver alguma coisa sobre esse Evangelho de Lucas, esse texto que nós lemos. E vamos fazer isso num espírito de oração. No espírito de oração. E também ter a nossa mente e o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus tem reservado. Domingo passado, quando a gente estava almoçando, numa toda euforia alegre, cumprimentei várias pessoas. Alguém veio falar comigo, estou tentando lembrar quem é que esteve comigo falando. E me chamou de Pastor Sérgio. Eu não sei de onde nasceu essa ideia. Eu sou Sérgio e por favor, continue me chamando de Sérgio. Pastor para outras pessoas, né? Não sou nada disso. E eu sempre penso, né? O fato de eu estar à frente de vocês não significa que eu sou melhor do que vocês. Não, não sou. Talvez eu conheça um pouco mais em algumas coisas, e não todas. Eu estou aprendendo junto com vocês.
Eu fico sempre pensando, ontem à noite, quando eu estava pensando, pedindo para Deus me direcionar nesta manhã, eu lembrei do pastor Charles Spurgeon, que é conhecido no mundo evangélico, no mundo pastoral, como o príncipe dos pregadores. E eu li numa biografia dele dizendo que após as suas pregações tão fervorosas, ele dizia: puxa, meu Deus, como eu preguei mal. Eu falei, se Charles Spurgeon pregou mal, imagine o Sérgio na frente. Por favor, por isso sempre peço, continue ouvindo a palavra de Deus no espírito de oração. Porque o Sérgio que está na frente de vocês é uma pessoa muito falha, muito limitada. Mas eu estou sendo atraído por Jesus cada vez mais. E eu quero desenvolver a salvação que um dia eu abracei com temor e tremor. Para ilustrar o ensino de Jesus, eu sempre penso assim, Jesus, ele tinha uma maneira bastante simples de ensinar as pessoas. Ele usava as coisas da natureza para extrair lições importantes, né, como fábulas de Esopo faz, né? Jesus é muito mais do que a fábula de Esopo. Mas Jesus usou aquilo que todas as pessoas conheciam. Por isso era fácil de as pessoas captarem aquilo que Jesus estava ensinando. E nesse texto que nós lemos, Jesus usa aves e flores. Nós entendemos, são coisas fáceis que nós vemos, né? Embora a gente não preste muita atenção quando as coisas estão na natureza, né? Eu gosto muito de fotografar flores. E faço um álbum, né? E eu divulguei isso para o síndico do condomínio onde eu moro, que é um condomínio bastante pequeno. E na assembleia o síndico faz questão de mostrar o clipe que eu andei aprontando, né? E as pessoas olham para assim, nossa, onde é que foi tirada essa flor? Onde é que estava esta flor, né? Então as pessoas passam pelas flores, ou passam pelas aves, mas não perceberam que estava ali algo bonito, né? E através dessas lições de aves e flores, Jesus ensina o quanto nós somos importantes para Deus. Muito mais importante do que as aves e as flores. Nesse mesmo capítulo, no verso 6, Jesus havia dito aos seus discípulos que Deus não esquece dos pardais. Pardais existe no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro existe pardal. E aquele colorido específico deles, né? E Jesus fala, vocês valem muito mais do que os pardais. Significando que Jesus está interessado, Deus está interessado em nossas vidas. E o mais extraordinário, vocês devem ter notado nesse texto que nós lemos, é que Jesus fala aos seus discípulos, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Engraçado, né? Jesus não disse, meu Pai sabe o que vocês precisam. Ele disse, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Olha só o foco que Jesus está dando para os discípulos. E Jesus traz um novo ensino sobre ansiedade, sobre preocupação. E tudo aquilo que Jesus começa a ensinar agora é uma continuação daquilo que ele tinha ensinado um pouco antes, sobre a avareza, sobre a ganância. Por isso, quando a Bíblia repete alguma coisa, ainda que seja através de outras palavras, significa que Deus está ensinando algo importante para as nossas vidas. E quando nós lemos
que Jesus fala assim, que a gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que vestir, né? Eu lembrei de uma senhora, num estudo bíblico, ela perguntou, Sérgio, olha, aqui em Mateus também está escrito isso aí, né? Deus fala para a gente não se preocupar com o que comer, com o que vestir. Eu não preciso trabalhar. Eu falei assim, bom, o que é que você está pensando? Né? Mas, Jesus não está ensinando que a gente deva desprezar os medos, as preocupações ou a ansiedade, né? Eu creio que o que Jesus está procurando ensinar para os seus discípulos e para a multidão que ainda está ouvindo a sua palavra, era que existe um caminho para o controle dessas emoções, para o controle desses pensamentos que inquietam a vida do dia a dia. E Jesus está mostrando o caminho para um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Para depositar a confiança nas mãos do nosso Deus. Lá no versículo 22, no começo, Jesus começa a dizer assim, por isso digo a vocês, Jesus está pegando aquilo que ele tinha acabado de falar com aquilo que ele está procurando ensinar na vida dos seus discípulos. Anteriormente havia falado sobre ganância, sobre avareza. Agora ele está abordando um outro tema para ensinar como andar no caminho de Deus. O homem avarento que Jesus menciona em sua parábola, né? Jesus conclui dizendo, tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, versículo 15. E Jesus continua, acrescenta dizendo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, verso 23. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Jesus está mostrando o grau de importância das coisas. Mas será que quando Jesus fala estas palavras, será que Jesus está ensinando, bom, cruzem os braços e confie, né? E espere que Deus providencia tudo. O que Jesus está dizendo agora, ela vai no sentido contrário àquilo que o mundo está ensinando. O mundo ensina, você tem que dar o seu melhor, esforçar o melhor, que você pode fazer o seu melhor. E você consegue isso. Eu tenho vários amigos, né, colegas que foram colegas de trabalho, que se mataram, se esforçaram para galgar posições cada vez mais altas, para ganhar, para ter coisas. Por quê? A concepção do mundo, a vida de um homem, consiste na abundância do que ele possui. E Jesus fala, não se preocupem. O que Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos e para a multidão que está mais próxima dele. Jesus está mostrando que a vida é mais importante do que o alimento e do que o corpo, mais do que as vestes. Ou quer dizer, o corpo é mais importante do que as vestes. Por isso, aquilo que Jesus está ensinando é, tenham um conceito correto em relação às coisas materiais e à vida. Sobretudo pense na eternidade.
A palavra vida, traduzida em nossas Bíblias ou em diversas versões como vida, ela engloba não somente a parte física, a parte biológica. Vida, que está expressa em nossas Bíblias, significa a vida física mais os aspectos imateriais que compõem a totalidade daquilo que a gente chama vida humana, né? E por aspectos imateriais eu quero dizer emoções, pensamentos, desejo, vontade, né? E a palavra grega, né? A palavra grega, de onde originou a tradução vida em nossas Bíblias, tem o sentido de a força vital que anima o corpo, a sede dos sentimentos, desejos, afeições ou aversões, ou seja, o nosso coração. Não se preocupem. A preocupação é uma coisa interessante, né? É uma apreensão, uma inquietação sobre possível infortúnio ou perigo, né? E o dicionário traduz preocupação ou ansiedade como sinônimos. A ansiedade é um sentimento natural no ser humano. Né? Quem não ficou ansioso, quem não ficou preocupado, né? O Sérgio que diga. É aquela sensação de nervosismo, preocupação, desconforto. No entanto, esses sentimentos, né, ou essa sensação, ela pode se tornar um transtorno na vida das pessoas, quando ocorre com frequência, em momentos indevidos, interfere nas atividades normais do dia a dia da pessoa. E aí causa uma reação, né? Uma reação emocional de perigo, de pessimismo, de urgência, de medo, de insegurança. É sobre isso que Jesus está tratando, né? O apóstolo Pedro, ele escreveu algo interessante em sua carta, né? Lancem sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. E Salomão, o escritor do livro de Provérbios, ele escreve o seguinte: o coração ansioso deprime o homem. É verdade, não é? E as pesquisas médicas, né, mostram claramente que o estresse deteriora o sistema imunológico. Não que o estresse seja totalmente ruim. Um pouco de estresse ajuda a gente. Eu estava um dia, muitos anos atrás, atravessando a rua Regente Feijó, lá bem no centro, no largo ali, do cruzamento de Francisco Glicério com a Regente. Como o sinal do pedestre abriu, eu fui passar. O ônibus que estava na faixa da esquerda parou, eu entrei. Quando eu estava passando o ônibus, não é que entra um carro a toda, ele não viu que o sinal estava fechado para ele. Nessa hora, a adrenalina, de repente o Sérgio pulou para a calçada, né? Escapei de ser atropelado, né? Então o estresse provoca isso, né? Então o estresse em devidas doses faz bem para a gente, né? Ajuda a evitar certos perigos, né? Mas isso de maneira contínua, rotineira, faz mal para a saúde. Então assim, o estresse, ele em estado avançado, ele começa a provocar males. E do ponto de vista médico, medicinal, provoca até falha cardíaca. E também o estresse provoca outros tipos de doenças emocionais, mentais, né? Então, a gente olha para a Bíblia e diz: a Bíblia está certa, né? A Bíblia tem razão. Mas a preocupação ou a ansiedade,
pode ainda revelar qual é o nível da nossa confiança em Deus. Não se preocupem. Não se preocupem. A ordem de Jesus abrange todas aquelas pessoas que se preocupam em apenas ter o que comer. Mas também abrange aquelas pessoas que estão pensando assim, se serão capazes de conseguir aquela picanha importada, aquela lagosta e caviar. Já comeram caviar? Ovos de esturjão, né? Eu sempre achei que era comida de rico, deve ser gostoso. E um dia, convidado por uma empresa, eu ia lá servir uns comes e bebes. E falaram, Sérgio, você tem que experimentar torrada francesa com caviar importado. E o Sérgio foi marinheiro de primeira viagem, torrada francesa, caviar em cima, ovos de peixe. Não gostei do sabor. Talvez a minha condição social não me permite saborear coisas que os outros acham muito bacana. Não gostei. Mas caviar é algo muito caro. Mas não se preocupem. Abrange todas aquelas pessoas que se preocupam em ter um vestuário apenas para se cobrir, para se protegerem. Como também abrange aquelas pessoas que estão preocupadas se serão capazes de conseguir os últimos lançamentos de grife para esnobar diante das outras pessoas. Vejam, nível de preocupações, mas são preocupações. Não há nada de errado em vestir uma roupa da moda e bonita. E também não há nada de errado em comer uma picanha fatiada lá no restaurante Rubaiá ou no restaurante Rodeio. Fui ver o preço atual. Uma porção para uma pessoa custa mais ou menos 200 a 250, dependendo do lugar, uns R$400. Bom, então imagine. Mas não podemos fazer isso, na verdade, nós não podemos permitir isso, em tentar ser ou ter áreas de uma pessoa elegante, de bom gosto, para impressionar os outros. Deus está olhando para o coração, para o nosso coração. Não se preocupem. Certamente Deus proverá quando for preciso, como proporcionou de maneira milagrosa alimento para o povo de Israel durante 40 anos pela andança no deserto. Mas também a gente precisa lembrar que Deus, Jesus, quando disse isso, não se preocupem, Ele não removeu aquela maldição colocada sobre o homem quando desobedeceu a Deus. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. No suor do seu rosto você obterá o seu pão. Gênesis capítulo 3. O homem ainda tem que semear, tem que colher, tem que armazenar. Porque esse é o caminho que Deus determinou para o homem. Por isso o homem precisa planejar, precisa trabalhar, lutar pelo seu sustento. Apesar de existir essa maldição de Deus, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão, não significa que Deus deixou de abençoar as pessoas, o trabalho honesto das pessoas. Não se preocupem, Jesus não está dando uma permissão para deixarmos de trabalhar, porque Deus proverá.
O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, a segunda carta à igreja de Tessalônica, ele escreveu o seguinte: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu pão. Pouco antes dessa carta, Paulo tinha escrito o seguinte: com esforço e fadiga, eles, Paulo, Timóteo e Silvano, trabalharam de noite e de dia para não ser um peso para os outros e servir de exemplo. Precisamos sempre aprender com a palavra de Deus. Aquelas pessoas que conhecem Deus devem focar naquilo que é importante na vida. E Jesus resumiu isso dizendo: busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Nós cantamos isto: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas esta passagem bíblica é muito interessante. Mateus diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu digo que esta passagem bíblica é interessante, é porque ela nos faz pensar se nós somos verdadeiros adoradores de Deus ou se somos adoradores interesseiros. Por que você veio à igreja esta manhã? Qual o verdadeiro motivo que trouxe você à casa de Deus? Adorar a Deus ou porque quer receber a bênção de Deus? Qual que é mais importante? É isso que Jesus está procurando ensinar aos seus seguidores. Onde está o nosso coração? Está no Deus Criador, fonte de toda bênção, ou nas coisas que Ele nos proporciona? A palavra de Deus nos ensina muitas coisas. A questão é, quando nós ouvimos textos como esse, o reino de Deus é uma prioridade em nossa vida? Coloque o seu desejo no reino de Deus. Dê o seu melhor na busca do reino de Deus e lute por ele. O que Deus quer é que a sua mente e o seu coração estejam focados no reino de Deus, em Deus, e para que você viva para a glória de Deus. Então, Ele vai suprir, vai prover as necessidades da vida para servirmos a Ele. Muitas vezes a gente ajeita a palavra de Deus para o nosso gosto, mas nós não podemos eliminar o contexto que Jesus está dizendo. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde Deus cumpre o seu querer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. E o reino de Deus foi a razão do ministério de Jesus e da vida de Jesus. Podemos notar isso através das parábolas que Jesus contou, através dos seus ensinos e através da sua própria vida. Biblicamente falando, o reino de Deus é o governo de Deus, é o local onde sua vontade é exercida e
obedecida. E é no reino de Deus que acontece a restauração, a redenção de todas as coisas. É no reino de Deus que acontecem as transformações de vida, da vida da família, das instituições. Vamos expandir isso, das nações. E onde acontece o suprimento das nossas necessidades. Por isso, buscar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, como nós cantamos, é uma mudança de prioridade. Significa priorizar os valores e os princípios de Deus em cada aspecto da nossa vida. É isso que diz: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso envolve tomar decisões que se alinhem com a vontade de Deus. Mas como saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Encontrei pessoas que falam coisas assim meio, que deixa a gente pensando, né? Por que ela falou isso? Olha, eu gosto de ler a Bíblia, mas tem aquela passagem, aquela outra, que eu não concordo. E muitas pessoas, inclusive pastores, que começaram a pregar de que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Abandonaram aquela crença inicial que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente fala, Jesus é o caminho, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos pastores dizem: não podemos afirmar isso. Se a gente não pode afirmar isso, então todos os caminhos levam a Roma. Então não há necessidade do cristianismo, não há necessidade de Jesus. Qualquer religião serve. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos alinhar a nossa vida aos princípios de Deus, à vontade de Deus. Por isso, buscar o reino de Deus envolve tomar decisões que se alinhem com a vontade de Deus, cultivando disciplinas que agradam a Deus, como aprofundar no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, e ter uma vida de oração, como Jesus. Buscar o reino de Deus como prioridade implica em conhecer a vontade de Deus e cumprir essa vontade. Buscar o reino de Deus implica em conhecer, em ter Cristo reinando em nossa vida, consagrando a Ele o que nós somos, o nosso coração. Buscar o reino de Deus implica em que busquemos o reino de Deus com máxima seriedade, com uma intensa convicção e com perseverança. Hoje eu estou buscando, amanhã Deus sabe. Não, é preciso perseverar nisso. Implica em manter viva a sensibilidade, a nossa sensibilidade para as reivindicações da verdade expressa na palavra de Deus. Precisamos pensar sobre isso. Buscar o reino de Deus implica em ser reconhecido por Cristo como discípulo fiel e submisso. E implica em promover os interesses do reino de Deus.
Se a gente faz tudo isso, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É interessante o que Jesus ensina, né? Busque em primeiro lugar o reino. E todas as coisas que você precisa comer e vestir serão acrescentadas. Por que Deus anexa a sua ordem de buscar o seu reino, sua justiça? Por que Deus acrescenta a sua ordem promessas preciosas, grandiosas para a nossa vida? Porque Deus conhece as nossas circunstâncias e também conhece as nossas necessidades. Jesus sabe muito bem disso. Ele estava num corpo como o nosso, sentiu fome, sentiu sede, cansaço. Jesus sabe exatamente o que ele está falando. Deus conhece as nossas circunstâncias e as nossas necessidades, quer sejam físicas, emocionais ou espirituais. Deus não está preocupado somente em suprir a nossa necessidade física, mas Ele está preocupado em nossas vidas como um todo. Como um todo. Mas Deus proverá todas as coisas necessárias quando, em obediência, estivermos no lugar que Ele deseja e fizermos as coisas que agradam a Ele. Quando Jesus fala que vai prover todas as coisas, não é uma promessa que Ele nos dará tudo aquilo que nós quisermos, mas Ele suprirá as nossas necessidades. Não há jeito de enganar Deus. Deus sabe exatamente o que nós precisamos, conhece a nossa necessidade. De tudo que nós ouvimos nesta manhã, separei 2 perguntas como lição de casa. Por que eu fiz isso? Eu tinha lido um livro, agora não lembro exatamente, faz um bom tempo já. Um dos secretários do falecido presidente Abraham Lincoln, ele convidou o presidente para assistir um culto na igreja que ele estava indo. E o presidente falou, tá bom, vamos. Ele estava lá, presidente da República, presidente dos Estados Unidos, seu secretário assistiram ao culto, o pastor pregou a sua mensagem e tudo mais. E no caminho de volta para a Casa Branca, o secretário pergunta assim, presidente, o que o senhor achou da mensagem do pastor? Tocou o seu coração? Ele falou assim, realmente ele falou coisas boas que nós... Mas o senhor tem um mas? Sim, tem um mas. Ele falou tudo muito bonito, mas ele não disse o que a gente tinha que fazer. Lembrei disso. Então eu trouxe 2 perguntinhas. Dever de casa. O que as coisas com as quais você se preocupa revelam sobre o seu coração e a confiança em Deus? O que significa para você buscar o reino de Deus e a sua justiça? Pensem sobre isso. Deus vai mostrar coisas interessantes na vida quando nós nos colocamos diante dele com o coração aberto e ele ensina coisas fantásticas.
Vamos colocando o ponto final no culto desta manhã, terminando com uma oração. Deus eterno, nós abrimos a Tua palavra nesta manhã, que nos ensina tantas coisas, Senhor, como buscar o Teu reino e a Tua justiça. Que o Senhor irá prover as nossas necessidades. Senhor Deus, nós colocamos a nossa dependência em Ti, Senhor Deus, para suprir aquilo que nos é necessário, Deus. Mas também, Senhor Deus, dá-nos um coração que, na medida em que nós somos atraídos por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua vida, pelo Teu suprimento, nós possamos também nos tornar testemunhas vivas de Cristo, falando do Teu reino, da importância do Teu reino, fazendo Cristo Jesus conhecido diante de outras pessoas. Capacita-nos para isso, ó Deus. Estamos terminando um ano, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos por cada momento precioso que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Ao olharmos para o passado, Senhor Deus, muitas coisas aconteceram, coisas que nos alegraram, mas também aconteceram coisas que fizeram o nosso coração sangrar, ó Deus. Deus eterno, nós Te agradecemos, porque em todos os momentos o Senhor foi a presença em nossas vidas, nos trazendo esperança, nos trazendo conforto, nos abençoando, ó Deus. Bondoso Deus, que nós possamos olhar para frente, Senhor Deus, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, e possamos prosseguir, Senhor Deus, nesta caminhada, neste caminho do discipulado, Senhor Deus, para servir a Ti de maneira melhor. Mas também ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer no conhecimento da Tua palavra e no conhecimento do Senhor. Transforma as nossas vidas pela renovação da nossa mente, Senhor Deus, para refletir a Tua perfeita vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Para que o nosso viver, Senhor Deus, seja um atrativo para as pessoas que ainda não conhecem a Ti, para que olhem para Cristo Jesus e busquem a Tua salvação, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua esperança, obrigado pelo Teu amor eterno com quem nos ama, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.